Olá, bem-vindo à série Como Declarar Imposto de Renda agora em 2023. O Leão quer saber e hoje eu trago o tema bens imóveis. Mas antes, eu queria saber se você sabe qual é a diferença entre bens imóveis e bens móveis. É claro, móveis lembra de movimento, então temos aí carro, caminhão, motos, mas não é essa a diferença. A principal diferença que eu me refiro aqui é em relação à valorização ou desvalorização. Quando eu compro um carro a 50 mil reais, após 5 anos, a tendência é que eu consiga em torno de 45 mil numa eventual venda, ou seja, houve aí uma depreciação, uma desvalorização do bem. No caso, o imóvel, uma casa, por exemplo, normalmente ocorre ao contrário, a valorização. Então, se eu compro, por exemplo, uma casa a 200 mil reais, ocorre uma tendência dessa casa valorizar de 200 mil para 250 mil. Essa diferença o nosso governo chama de ganho de capital, ou seja, é um lucro. E sobre esse lucro, ele quer a parte dele. Ele coloca uma alíquota cobrada no momento da venda do imóvel. Então, aqui eu vou tratar justamente desse tema, bens imóveis. Eu vou dar exemplo de preenchimento da declaração de apartamento, casa e principalmente de como lançar benfeitoria. Então, venha comigo no vídeo que você vai ver uma maneira dentro da lei de pagar menos impostos ou até zerar esse ganho de capital no momento da venda do seu imóvel. Bem, eu vou direto ao ponto. Eu já estou aqui com a declaração aberta, então eu lanço imóveis na aba Bens e Direitos. É aqui que eu clico. E na aba Bens e Direitos, eu já tenho aqui um caso de um carro, de uma microempresa, como o MEI, mas eu quero agora lançar um imóvel. Então eu clico em Novo, eu vou aqui no grupo 1, Bens Imóveis, eu tenho várias outras opções, mas hoje eu quero Imóveis. E aqui no código eu tenho também, dentro da aba Imóveis, eu tenho várias opções, mas eu vou pegar um exemplo de apartamento, código 11. Tenho opções de localização, mas eu vou manter aqui Brasil mesmo. E eu vou ter aqui o principal lançamento, que é a descrição. Antes de fazer a descrição, eu já vou preencher aqui rapidamente os dados básicos do imóvel. Logradouro é o endereço, o número, em complemento, pois é um apartamento. Aqui eu tenho o bairro, nesse caso o F é o estado, São Paulo, município São Paulo também, o CEP, a área do apartamento. Aqui eu tenho hectares ou metros, nesse caso é em metros. Aqui é registro em cartório de imóveis, por enquanto eu não marco nada. Aqui no campo discriminação, eu tenho que ter em mãos o meu contrato de compra e venda. É nele que eu retiro a forma de pagamento, se houve parcelamento, se houve financiamento, se foi utilizado fundo de garantia. Então, para isso, eu fiz aqui um resumo. E o primeiro passo é o número do IPTU. Eu trago ele para cá. Depois, a data de aquisição. Nesse caso, é um apartamento já antigo. A aquisição foi em 2010. O próximo passo, sim, eu entro em discriminação. Inicio falando da proporção ou tipo do imóvel. Nesse exemplo,
Trata-se de um imóvel, mas poderia ser 50% comprado em 2 pessoas ou até de 33%, um terço, comprado em 3 pessoas. Então, nesse caso, eu trago a descrição para cá também. Um apartamento no condomínio Pérola, Torre A, 2 vagas de garagem. E eu continuo minha descrição. O próximo passo, eu preciso dizer de quem eu comprei ou de qual empresa. Então, eu trago para cá também, conforme contrato de compra e venda assinado em 15 de janeiro de 2010, junto ao projeto residencial Inova e o CNPJ. O próximo passo é a característica da compra, mas pode ser uma permuta ou uma herança. Eu já vou trazer selecionando. A informação até aqui me diz que o preço total da unidade para pagamento à vista, sem juros ou inflação, foi 65.300, isso lá em 2010. Se eu considerar finalizada a minha descrição, fica aqui claro que foi um pagamento à vista. Para exemplificar, nesse caso, na minha declaração em 2021, como foi uma compra antiga, eu preciso dizer 65.300 e em 2022 eu repito o valor. Mas aqui, num outro exemplo, eu quero demonstrar uma forma de financiamento. Então eu sigo para o próximo passo. Forma de pagamento. Eu vou pegar aqui a forma de pagamento que eu fiz. Trago para a descrição. Então, 5.300 foram divididos em 10 parcelas, direto com a construtora, porém corrigido pelo INCC da época. Além disso, R$30.000 foram provenientes do FGTS e R$30.000 financiamento bancário, 120 parcelas. Isso tudo pago vai me corresponder a 86.000. Mas por que 86.000 é maior do que os 65.000? Aqui está sendo embutido, e eu posso fazer isso, o INCC das 10 parcelas e os juros dos R$30.000 financiado em 120 prestações. Por isso, 86.000. E em 2022 eu repito o valor. E eu também posso acrescentar que o apartamento está quitado. E eu trago para cá também, atualmente quitado. E esse valor eu venho repetindo, ano após ano. Eu não posso aqui incluir nenhuma correção, mas tem sim um custo que eu preciso incluir. Para isso, eu vou para o próximo passo. Incluir impostos e despesas cartorais. Isso eu coloco no ano em que eu fizer o pagamento. Lembram aqui? Registro no cartório, eu tinha deixado em aberto. Agora eu posso colocar, porque vamos dizer que eu fiz. Então, eu digo aqui a minha matrícula e o nome do cartório. Aqui eu vou incluir as despesas cartorais. Eu trago para cá. E nesse caso, em 10/2 de 2022, aliás, nesse ano calendário, eu tive custo de 6.000 com ITBI, 2.500 com escritura e 2.000 com a matrícula, totalizando 10.500. Esses 10.500
eu tenho que acrescentar no ano calendário 2022, somando então 96.500. Agora sim, o custo de aquisição do meu apartamento já quitado e com os custos de escrituração e registro em cartório, mais impostos, 96.500. E esse valor eu venho repetindo ano após ano. Na próxima declaração, esse valor vem para cá e eu vou seguindo, repetindo o valor, declaração após declaração. E a única forma que eu tenho para subir ou aumentar esse valor de aquisição são com as benfeitorias. Eu vou passar agora para o último exemplo e depois eu demonstro aqui as benfeitorias. Agora, esse exemplo, eu quero demonstrar uma situação como se eu tivesse comprado o apartamento no ano calendário de 2022. Sendo assim, no ano de 2021, o ano anterior, eu não tinha o apartamento, então o valor é 0. E no ano calendário de 2022, eu tenho que checar o que foi pago no decorrer desse ano. Então, eu paguei as 10 parcelas corrigidas pelo INCC, que aqui eu estou considerando R$6.000, mais os 30 mil proveniente do FGTS, ou seja, R$36.000. E no final das 10 parcelas, dentro desse ano, eu paguei somente uma parcela do financiamento, aqui considerando R$500, ou seja, R$36.500. Porém, eu estou considerando aqui também que foi pago os R$10.500 que eu utilizei para a documentação do meu apartamento. Isso me totaliza R$47.000. Aqui eu entendo que durante o ano calendário de 22 do meu apartamento que se encontra financiado foi pago R$47.000. Eu devo proceder daqui em diante da seguinte maneira: eu vou somando o que eu for pagando ano após ano, até que eu consiga então finalizar o pagamento e então eu mantenho a mensagem apartamento atualmente quitado. Agora então eu tenho essa configuração, porém eu vou para o próximo passo, que seria então uma data de venda. A Receita Federal, ela entende que a diferença do valor de aquisição e o valor de venda, essa diferença caracteriza ganho de capital. E esse ganho de capital tem que ser lançado no programa da Receita chamado GCAP, que vai ser calculado o valor da DARF, que é uma porcentagem, normalmente 15%, sobre o ganho de capital que deve ser recolhido de imposto. Antes disso, eu vou para o próximo passo, que eu quero lançar aqui uma benfeitoria. E antes disso, eu vou finalizar aqui esse lançamento. Mas eu vou voltar aqui à data de aquisição anterior, como um apartamento antigo, estando agora totalmente quitado, já com a matrícula em cartório e o valor de aquisição eu dou um OK para ter então um lançamento de um apartamento. Ano calendário anterior, ano calendário atual. Considerando então o apartamento quitado. Agora eu clico em Novo para lançar uma benfeitoria. É também no grupo 1, Bens e Imóveis, porém o código é no 17, benfeitorias. Localização eu mantenho. Eu vou preencher rapidamente os dados que são do mesmo imóvel. Agora sim,
voltando à descrição. Então, já preenchido, agora eu pego só a minha descrição no resumo e trago para cá. Esse é o meu IPTU. A benfeitoria realizada e todo o custo. Em resumo, eu costumo pôr o IPTU, a benfeitoria realizada, manutenções no quarto do casal, conserto de infiltrações na parede, gesso no teto, piso laminado e troca de tomadas nas paredes. Isso em 2022, total de gasto 5.720. Como foi em 2022, em 2021 eu não tenho nada. Em 2022, 5.720. É assim então que eu lanço uma benfeitoria. Esse também é um valor que eu vou repetindo ano após ano, ou conforme uma benfeitoria nova, eu vou somando no meu ano calendário de 2022, 2023 e assim por diante. Essa é a única forma de acrescentar um custo de aquisição ao apartamento. Na medida que eu dou um OK no novo lançamento, vejam que o valor ele vai ser somado ao custo do apartamento. Então aqui a Receita entende, dentro da lei, que esse apartamento tem um custo total, até aqui, de 102.220. E isso é importante porque, numa eventual venda do meu imóvel, vai ser feito simplesmente o cálculo da diferença entre a venda e o valor de aquisição. Nessa diferença, eu preciso jogar esses dados no GCAP, que é um programa da Receita, e ela automaticamente vai me indicar um valor a ser pago através de uma DARF, que é um documento de pagamento de impostos para a Receita Federal. E nesse valor é aplicado 15%. Então, nesse exemplo, se eu vendo esse apartamento por 200 mil, eu vou estar pagando de impostos em torno de 14.500, a não ser que eu vou lançando benfeitorias ano após ano, logicamente benfeitorias que eu tenha a comprovação, pelo menos nos últimos 5 anos de declaração, que é o período que a Receita me obriga a comprovar os recibos e notas dessas benfeitorias, para que então assim diminua a diferença entre o valor de aquisição e o valor da venda do imóvel. É claro que existem outras regras que não me obriga a recolher impostos na venda de um imóvel. Eu vou deixá-las na descrição para não estender tanto o vídeo, mas se você não se enquadra nessas regras, essa é a melhor maneira que você tem de diminuir ou evitar o pagamento de um imposto, o pagamento da DARF ao vender o seu imóvel. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Se tiver mais alguma dúvida, eu respondo pelos comentários. Só tenho aqui a agradecer a atenção. Lembre-se, dê um joinha no vídeo. Quem não se inscreveu no canal, peço a gentileza, se inscreva. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.